Bem-vindo a mais uma temporada do Pode Ser Pauta. E nessa a gente vai trazer muitos convidados especiais para falar sobre o que pode ser pauta na imprensa, sobre boas práticas e sobre comunicação e liderança. E para esse episódio de hoje eu trago uma convidada que já estava prevista para a temporada anterior, mas a gente remarcou. Luciana Pianaro, muito bem-vinda ao Pode Ser Pauta. Muito obrigada, Cris, pelo convite, muito obrigada pela audiência. Estou muito feliz de estar aqui com você hoje. Ai, que bom que você veio. Ela veio diretamente de Curitiba e eu vou apresentá-la um pouquinho para vocês conhecerem um pouco sobre a Luciana, que traz aí o chapéu da vida simples, que é sensacional, que eu sou uma leitora assídua e amo de paixão. Eu acho que quem é jornalista, quem não gosta da vida simples, é sensacional. Eu vou até ler uma abertura, porque eu achei que vale a pena falar um pouquinho sobre a sua carreira, depois você se apresenta. Mas a Luciana também é mãe de menino, a gente se conheceu, inclusive, quando você tinha tido o Eric, né? Exatamente. E eu tava grávida do Gabriel, já tenho 2, tá? Eu não, fiquei só no Eric. Mas eu sou madrasta, então. Então tá ótimo. Formada em administração, fez mestrado em estratégia e especializações em empreendedorismo e já trabalhou em grandes corporações. Coleciona mais de 20 anos de experiência como empresária, líder e gestora, que não é fácil, né? Além disso, em 2018, comprou a marca Vida Simples e desde então vem transformando a revista, que sempre produziu reportagens alinhadas com as inquietudes do ser humano, em uma plataforma que produz conteúdos em diferentes formatos, mas sem perder a sua essência. Exatamente. Grande desafio, hein, Luciana? Exatamente, o que é a essência, né? O que é essa essência? Já podemos começar com essa, que tal? Olha, né? Não estava preparada para isso, mas vamos lá. A Vida Simples, ela surgiu em 2002, 2003, mais ou menos, dentro da Editora Abril, com essa ideia, né, de trabalhar as inquietudes humanas, de trabalhar comportamentos, de trabalhar emoções, de trabalhar novas ideias para o novo mundo. Um novo mundo que estava nascendo. Imagina, 2002 a gente não tinha nem redes sociais e já se falava no novo mundo que estava nascendo, né? Imagina o que seria fazer aquele editor da época, né, o Tivita, fazendo a Vida Simples. Mas ele sabia que era uma nova fase, porque a gente estava passando por muitas mudanças, muitas transformações nesse mundo muito doido, e a gente precisava voltar um pouco o olhar para o ser humano. Então, com profundidade, com né? profundidade. Não aquela coisa rasa, né? Exato. Então, a Vida Simples, ela surgiu com essa missão, com essa essência, né, de trabalhar assuntos ligados a o que todos nós, na verdade, precisamos, buscamos, né, para viver um pouco melhor, para viver entendendo muito a si mesmo, né, porque a gente não aprende isso na escola, né. Talvez os nossos filhos, a gente, mãe de crianças, né, mais atuais, né, nas escolas já tem alguma coisa sobre você aprender socioemocional, lidar com o outro, ligar com o coleguinha, empatia, mas nós, da nossa geração, a gente não aprendeu isso na escola, a gente não aprendeu a ser. A gente era concreto, né? Não, concreto, né? Total. E daí a gente chega na vida adulta e você quer trabalhar, e daí você vai encontrando dificuldades, e daí com esse mundo maluco você vai enfrentando doenças mentais, né? A ansiedade, a depressão e outros problemas, os vícios, tudo mais, porque a gente, na verdade, não entendeu o que está se passando dentro da gente, né? Como que a gente lida com as emoções. Como é que a gente lida com as nossas emoções para daí também compreender o outro. Então a Vida Simples, ela nasceu com essa ideia, né, de ajudar você a se entender um pouco, porque não é só a Vida Simples, né, você precisa de um monte de coisas, mas ela traz essa ideia de você ter uma consciência, né, de tudo isso que passa por dentro de você, né, pelas tuas emoções, pelos teus sentimentos, pelos teus traumas, pelas tuas dúvidas, enfim, por todas essas questões. E Vida Simples, desde então, né, há 20 e tantos anos, tem trabalhado esses temas, nunca saiu desta essência. E quando eu comprei, em 2018, esse projeto, né, enfim, daí eu vou te contar daqui a pouco, né, desse projeto, obviamente que então a gente quis manter essa essência, não mudar nada, a gente só, né, mudou um pouquinho da logo, para ela ficar um pouco mais atual, mas assim, a essência de Vida Simples é falar sobre o ser humano, e o jeito da gente fazer não é o jornalismo comum, assim, né, de uma reportagem comum, ela é muito
próxima, muito afetiva. Então a gente ouve muito, né, o leitor falar, nossa, parece que a Vida Simples está conversando comigo, parece que é um aconchego, parece que é um colo, porque a gente sempre coloca ali na primeira pessoa muitas das reportagens, né? Então isso aconteceu comigo, isso aconteceu com a minha mãe, isso aqui, e daí coloca todo um jornalismo, né, investigativo e tal. Sabe que a Vida Simples para mim era as minhas leituras, assim, um chazinho, e a Vida Simples era assim uma profundidade de entrar em alguns assuntos e buscar autores, pessoas profissionais, sempre foi uma fonte para mim rica de autoconhecimento, sabia? Exatamente, é isso mesmo, de autoconhecimento pro teu trabalho, inclusive, também, né? Com certeza, porque, nossa, esse autor, eu conheci várias pessoas que vocês entrevistam, eu acabei indo atrás de autores e fontes, assim, para entender mais sobre o assunto, para despertar, né? Autores e marcas, né? Porque eu penso assim, eu era uma leitora de Vida Simples, né? Hoje como proprietária, mas eu penso o quanto eu fui também, como você, influenciada pelo que a Vida Simples me disse, né? Em produtos que eu consumo, que eu nem lembro, mas que eu tenho certeza que provavelmente eu devo ter visto na Vida Simples, alguma coisa. Veganismo era uma coisa que não se falava em veículo nenhum, e a Vida Simples já trazia, né? A Vida Simples trouxe veganismo, trouxe o vegetarianismo, trouxe a macrobiótica, trouxe a ideia da meditação. Foi uma das primeiras que falou de meditação, uma das primeiras que falou dessa questão do sexo tântrico e dessa busca por essa sexualidade sagrada. Então, realmente, Vida Simples trouxe, né, foi pioneira em muitos temas que aparentemente eram tabus ou não se falava, e a Vida Simples sempre trouxe, né, esses temas. Eu aprendi muito com a Vida Simples. Eu era uma leitora como você. E como que foi que chegou no seu caminho, assim, você escolher? Você estava no momento de transição de carreira e... Olha, é uma história muito interessante, assim, de como o universo parece que tem umas artimanhas que te ligam, né, com as coisas. Primeiro que eu sou formada em administração, como você disse, então tenho esse olhar para negócios, trabalhei em empresas. Depois de um tempo de empresas, eu me descobri empreendedora, coisa que eu me descobri mesmo, porque eu fiz administração e venho de uma família italiana, uma família, né, que, enfim, que sofreu todos né, desde da imigração da Itália para cá, sempre com as suas dificuldades. Meu pai era agricultor, perdia as coisas na roça, então tudo que ele queria para os filhos era que os filhos tivessem um emprego estável, né? Então nós somos em 3 mulheres na minha casa, e então meu pai e minha mãe sempre prezaram pela nossa educação. Sempre estudamos em escola pública, mas assim, sempre assim com o melhor possível. E o pai e a mãe, não, vocês têm que ter um emprego. Não passava pela nossa cabeça o empreendedorismo. Então eu saí da faculdade, trabalhei em 2 multinacionais que foram casas muito importantes para mim, porque eu aprendi muito sobre profissionalismo. Eu fiz administração na faculdade, mas onde eu aprendi mesmo foi nas empresas onde eu trabalhei, porque você aprende muito sobre processos, sobre profissionalismo, sobre liderança, sobre negociação, enfim. Trabalho de equipe, Trabalho em equipe muito. Eu trabalhei em fábrica, né, em fábrica automotiva, então tinha muito disso. Mas depois de um tempo trabalhando nessas empresas, eu falei assim, não é isso que eu quero, mas eu não sabia muito bem o que eu queria. Por uma série de coincidências também na vida, eu acabei conhecendo o meu marido, que hoje não é mais meu marido, mas na ocasião era meu marido. Ele estava começando com um trabalho de consultoria, empresas e tal, e eu decidi, né, numa conversa com ele, que eu ia trabalhar com ele. Ele era muito bom, né, no que ele fazia, e ele precisava de alguém para cuidar do escritório, da gestão, palestras, divulgação. Exato, e eu fui cuidar disso. Então a gente trabalhou muitos anos juntos, foi uma parceria incrível, porque assim, a gente era muito complementar um ao outro, né? Ele entregava muito bem, eu fazia toda a parte, o back office, muito bem, muito profissional, e deu muito certo. Só que depois de um tempo, e eu acho que também muito pela minha maternidade, eu comecei a repensar muitas coisas na minha vida. E a Vida Simples, ela surgiu como uma possibilidade de um novo projeto, mas não era a Vida Simples em si. Que como eu sou, como disse, administradora, mas eu sempre gostei dessa parte de desenvolvimento humano, e até por isso que eu me uni ao meu ex-marido, porque ele falava muito dessas coisas, então eu vivia nesse universo. Então eu tinha assim, eu falo, minhas prateleiras de livros eram livros de negócios, livros de espiritualidade, autoconhecimento, desenvolvimento, essas coisas, então eu sempre gostei.
E a Vida Simples, ela era para mim também um local onde eu buscava esse aconchego, essas informações, o autoconhecimento. Aprendi muito com a Vida Simples. Mas eu era uma leitora. E o Eugênio, que era meu marido, escrevia na revista também. Então a gente acabava ficando muito ligado à revista por conta dessa situação. E um dia eu falo assim, eu acordei de manhã, vou pegar a revista aqui. Assim, eu acordei, eu tinha toda a coleção de Vida Simples, né, porque a gente guardava e tal, e porque ela é uma revista maravilhosa e tal, e eu abri uma Vida Simples, sabe, em busca de uma resposta, como se fosse... Tipo, se fosse aquelas cartas, assim, exatamente, né? Oráculo. Um oráculo. Eu falei assim, porque eu tinha uma amiga que falava muito isso, que às vezes quando ela estava com muita dúvida, ela pegava um livro qualquer e via o que aquele livro dizia, daí eu abri uma Vida Simples, assim, abri uma página qualquer e tive um insight, assim, por que não criar um projeto de educação? Eu já trabalhava muito com palestras, cursos e tal, um projeto de educação online, onde a gente trabalhasse temas relacionados ao desenvolvimento humano. Porque não é todo mundo que quer, ou todo mundo que pode, pagar por terapia, né? Primeiro você tem que querer. A terapia, às vezes, é caro. Então eu queria criar, minha ideia inicial foi, eu quero criar uma plataforma de cursos que trabalhe na forma educacional sobre esses temas que a Vida Simples trabalha na revista de forma escrita. Eu queria gravar vídeos e explicar para as pessoas, né, o que é autoconhecimento, o que são as emoções, o que acontece no teu corpo. A maternidade faz isso com a gente quer simplesmente ter uma missão para ajudar mais gente, né? Eu acho que é isso. Acho que a gente quer maternar para o resto do mundo, né? Exatamente, eu acho que você falou a coisa certa, mas é meio isso, eu queria ajudar as pessoas, porque eu tinha passado por aquilo, eu achava aquilo tão importante, eu acreditava profundamente que o autoconhecimento te ajudava em muitos aspectos, né, até para você entender as suas forças, suas fraquezas, e então eu montei um projeto, na época eu me lembro assim, eu colocava meu filho para dormir, assim, depois de amamentar, o ex-marido estava lá dormindo, eu falei assim, agora eu vou criar o meu projeto, vou ficar aqui trabalhando, daí eu tive esse insight, levei 2 meses, montei um plano de negócios maravilhosos, mas que não era Vida Simples, era uma escola de desenvolvimento, né, que eu não tinha um nome assim, não era. E daí eu peguei esse projeto, apresentei para algumas pessoas o projeto, e assim, eu me inspirava muito na Vida Simples, eu pegava todos os temas que a Vida Simples, eu lembro que eu peguei toda a minha coleção de Vida Simples, eu tenho anotado no caderno, fiquei anotando capa por capa, depois eu classifiquei essas capas, eu dizia, aqui tem pautas, um pilar do eu, aqui tem um pilar de relacionamentos, aqui tem um pilar de carreira, aqui tem um pilar de propósito, e eu fui construindo tudo isso aqui, não só com a Vida Simples, mas outros livros que eu tinha, e outras pesquisas que eu fiz, Universidade de Harvard, Stanford, outras coisas que estava acontecendo de melhor do mundo, né, porque eu sabia que em algum momento ia chegar para cá. E eu falei assim, então eu montei toda essa plataforma e ia ficar maravilhoso, porque no fim eram cursos que depois você podia contratar um mentor, uma terapia, assim como segunda fase. Ficou um projeto muito maravilhoso. Eu fui apresentar para algumas pessoas falaram, nossa, isso é muito legal, é incrível tudo isso que você está fazendo, mas as empresas não vão comprar isso, né? Porque o meu foco seria nas empresas onde eu achava que eu podia vender. Né? Sempre você cria uma startup, você quer vender para a empresa, né? E as pessoas dizem, as empresas estão interessadas em hard skills, né? Não em soft skills. Soft skills para os líderes, talvez, e mesmo assim com um olhar muito para resultado e tudo mais. Mas assim, foi bom, porque eu acho que quando você tem uma ideia, é muito bom você ouvir as pessoas de fora, porque a gente fica muito envolvido, e para mim aquela ideia era a ideia mais incrível do mundo, né? Então, nossa, como não dá certo, mas eu tinha que ter essa abertura. Então eu realmente conversei com várias pessoas, e uma dessas pessoas me falou, na época, porque eu não conversava diretamente com a Vida Simples, não foi nem meu ex-marido que até escrevia para a revista, mas foi uma outra pessoa que tinha a Abril já estava naquela situação de distribuir algumas marcas, né? Exatamente, e estava nessa situação, eu falei, nossa, mas eu não fui conversar com a editora para comprar a marca. Lógico. Foi assim, eu tenho um projeto, vou montar um projeto, é uma alternativa para vocês, já que o mercado editorial tá caindo, olha aqui o mercado de educação, daí eu apresentei lá toda a minha tese, todo o plano de negócios, e eles adoraram, acharam incrível, mas era provavelmente um projetinho pequeno dentro daquele grande elefante branco e toda aquela crise que eles estavam passando naquele momento, né? Então você lembra, você tinha uma editora, você tinha 200 e tantos títulos dentro de uma editora, a Vida Simples era uma revista muito nichada, muito específica, e eu apresentei um projeto muito específico. Então, assim, eu entendo que naquela ocasião
eles não conseguiram dar seguimento ao projeto. Entretanto, o fato de eu ter apresentado um projeto para eles, né, eu acho que é aí que está a mágica, fez com que eles lembrassem de mim quando eles decidiram que não iam mais seguir com a Vida Simples. Então, para não seguir mais com a marca, eles tentavam vender a marca para um terceiro, né, e sempre por uma editora menor. Eu não era uma editora, eu não era uma empreendedora na área, mas eu estive apresentando aquele projeto nesse ínterim deles, né? E isso foi muito importante, porque então lembraram, e daí então, eu que tinha ido atrás dele, em tese, para serem meus sócios, eles vieram atrás de mim. De uma grande crise, surgiu uma oportunidade para você. Uma grande oportunidade, mas assim, Cris, foi a oportunidade da minha vida, porque assim, eu amava a Vida Simples, eu falei, nossa, Deus está me dando uma oportunidade assim incrível, claro que eu tinha feito por onde, né, não caiu nos céus, eu apresentei o projeto, estruturei e tudo mais, eu era também, assim, eu vivia muito aquilo, então eu não estava apresentando um projeto que eu não conhecia, ou só apenas uma boa ideia, era algo que eu realmente vivenciava, né, o tal do walk the talk, né, você faz aquilo que você está pregando que você faz. Então, eu era, assim, essa pessoa que acreditava que fazia essas coisas. Então, assim, foi toda uma confluência de situações que permitiu essa oportunidade. Entretanto, eu precisava de recursos para comprar a marca. Daí não era só aquele meu projeto lá de trás da escola, era aquele projeto mais a compra da marca para daí executar o grande projeto. Aí, o que eu fiz? Daí, depois que eu já tinha apresentado o projeto para algumas pessoas verem com a oportunidade na marca, eu fui em investidores. Então, investidor, tá aqui, ó, esse é o projeto. A revista, na época, ela estava já sem impressão, não? Porque ela parou uma época... Não, ela ficou um mês apenas. Foi na transição entre a minha... foi isso? Foi só um mês. Não, ela continuou direto. Realmente, foi setembro de 2018 que ela não foi publicada, mas ela já foi no começo de outubro. E então eu saí com aquele projetinho inicial que eu tinha, né, debaixo dos braços, juntei com o valor para comprar a marca e fui em alguns investidores, mas daí de novo, né, eu adoro aquela coisa, aquele vídeo do Steve Jobs, né, que ele fala que você só vai conseguir ligar os pontos lá na frente, né. Entender por que não aconteceu naquele momento. Por que não aconteceu, por que aconteceu do jeito que aconteceu, enfim. Aí eu fui com aquele projeto, apresentei para diversos investidores, entretanto, você imagina, investidor é o cara que tem dinheiro, que está olhando o risco de mercado. Naquele momento, a editora Abril pedia recuperação judicial. Como é que pode uma moça, uma mulher, também tem isso, né? Uma mulher, uma empreendedora, quer comprar uma revista. E eu falava, eu não estou querendo comprar uma revista, eu quero comprar uma marca, eu quero comprar um conceito, eu quero comprar uma voz. Que com isso, eu acreditava que era mais fácil eu desenvolver o meu projeto de educação do que começar ele do zero. Né? Então, e eu tinha assim, essa coisa muito forte, e eu só recebi nãos, apesar do pessoal amar o projeto e tudo mais, mas aquele momento talvez não fosse propício para um investidor com um tamanho risco, né? Enfim. Um ano antes da pandemia também, né? Um ano antes da pandemia, a crise nesse mercado, Abril e outras editoras pedindo recuperação, todos entrando no digital, aquela correria, eu querendo comprar uma revista impressa, né? Enfim, resumindo a história, só recebi nãos, chorei pra caramba. Aí um dia eu falei assim, olha, a única forma de eu viabilizar esse projeto é colocando dinheiro. Então eu tinha lá umas economias, eu vendi minha casa, juntei tudo e fui fazer o projeto, né? Eu vendi meu único bem, eu falo que era a minha casa e um pouco do dinheiro, me endividei, né, basicamente, para poder fazer esse projeto e tenho feito desde então, né? Então esse é o 6º ano que eu adentro dentro da Vida Simples, tive que aprender a fazer uma revista. Pois né? Imagino, né? Que desafio, né? Fazer uma linha editorial, trabalhar com jornalista, o bicho difícil, né? Você sabe que os meus jornalistas ali são mais paz amor, né? São mais muito paz amor. Mas assim, eles também tiveram que se adaptar, né, às mudanças, porque a Vida Simples, ela também passou por uma transformação digital, principalmente na pandemia. Você imagina, a gente era a única revista que falava exclusivamente disso, o único local que falava disso. Como foi essa transição daí para você, né? Quando você assumiu a marca, daí você eu ficou assumi em São Paulo, a marca, né? eu tive, sim,
o tempo todo eu passei em São Paulo, inclusive no ano da pandemia. Eu acabei voltando para morar em Curitiba, né, que é a minha cidade, mas eu vinha para cá toda semana, o pessoal fazia o pessoal já trabalhava nesse híbrido, né, segunda e sexta eles ficavam em casa, e eu vinha para cá na segunda-feira à noite, ficava terça, quarta e quinta no escritório que eu tinha aqui em Pinheiros, lá perto de onde você conheceu. E o que aconteceu? Então, o primeiro ano eu aprendi como se faz uma revista. Você herdou a equipe também ou você montou uma equipe nova? Não, quando eu fiz a compra, na verdade, era eles lá fazerem a rescisão de contrato, pagar todas as multas e tudo mais. Eu, quando assumi um passivo também. O que era o passivo? Você é um assinante, Vida Simples, você fez assinatura hoje, você tem um ano de assinatura para receber ainda. Então, eu herdei esse passivo, né? Esse compromisso de entregar para essas pessoas até o final. E daí eu acabei trazendo o mesmo time. Eles foram demitidos lá e eu recontratei aqui esse time para poder fazer. Só que assim, uma coisa é você fazer dentro de uma editora maior, onde você tem serviços compartilhados, outra coisa é você fazer uma editora pequena. Daí quando eu peguei realmente... Pra fazer CRM, tudo, daí foi um super desafio. A Vida Simples foi uma grande escola de negócios para mim. Não tenho dúvida nenhuma. De todas as coisas boas e ruins, de todos os aprendizados, ainda eu quero escrever um livro sobre empreendedorismo, porque, assim, você fazer eu sempre falo aqui, escreva um livro, entendeu? Porque, sabe, às vezes parece sonho, né? Eu quero ter meu negócio, eu quero ter o meu próprio horário, eu quero ser dono do meu espaço. Mas, olha, eu digo que, assim, não é qualquer um que tem esse perfil. Você tem que ter muito claro se você tem esse estômago, né, para segurar momentos, assim. Então, eu investi todo o meu dinheiro, já estava descapitalizada. Depois veio a pandemia. E o que aconteceu na pandemia? Por mais que o nosso tema fosse um tema que era para todo mundo e necessário para todo mundo, na pandemia, todo mundo começou a fazer. Por mais que você não entendesse, você começou a fazer, lembra da época das lives? Todo mundo fazia de live, daí todo mundo ansioso, daí deprimido, daí não sei o quê, daí não sei o quê. Sabe? Então, na verdade, esses temas vieram à tona, o que é bom pra gente, porque começou a se falar mais. Por outro lado, a gente competia com todo mundo que estava fazendo conteúdos gratuitos. E eu tinha uma revista impressa e as pessoas não saíam, né? Naquela época que todo mundo ficava em casa, não saíam. A minha venda maior era uma venda em banca, venda em supermercado, essas coisas. Aí nós tivemos que... A tua venda sempre foi mais isso ou assinaturas? Sempre foi mais isso. Né? O leitor da Vida Simples, ele é um leitor assim que, vamos lá, já atendeu as suas necessidades básicas, suas necessidades de segurança, e está em busca de algo, né, assim, mais para entender a si, propósito, essas coisas, e às vezes um leitor bastante nostálgico, né, que é o que a gente via. Então era o cara que ainda gostava de ir na banca, comprar, ter a conversa com o jornaleiro, né, gosta de ver tudo que está acontecendo. Então tinha essa coisa gostosa desse nosso leitor. E daí fecharam as bancas e fechou o varejo, só que de repente minha venda, e eu tive que daí reaprender a fazer e reconstruir o negócio. Hoje meu faturamento maior vem da venda de assinaturas, porque a gente conseguiu fazer, né, fazer isso. Ainda temos venda em bancas, mas as bancas também fecharam muitas, né, até pela própria natureza do negócio, e as bancas ou fecharam ou viraram outros centros, né, que não necessariamente de venda de revista, enfim, vende qualquer coisa, vende várias coisas em bancas. Então eu tive que, assim, como empreendedora, né, ter um sangue frio. Eu fiquei 2 anos, Cris, como empreendedora, sem fazer retirada de nenhum prolabore. E eu já tinha vendido minha casa, tinha sobrado um dinheirinho, eu vivia com aquilo. Então, sabe, foi um período muito difícil para todos nós empreendedores, né, que fomos afetados por tudo isso. Então, foi um momento de muito estresse, de muita resiliência, assim, olha, foi um desafio, foi um desafio imenso, mas assim, a gente conseguiu passar, graças a Deus. Vida Simples sobreviveu, porque em alguns momentos eu fiz cálculo, será que continua imprimir, mas a gente não parou com tudo isso. Então, Vida Simples manteve a sua essência, manteve a sua liderança, a sua reputação nessa área. Você continuou com o mesmo conceito, né, assim, a linha editorial, né, o estilo, porque a Vida Simples, eu comento assim, porque
para mim também, como assessora de imprensa, sempre era assim, quem era dessa área e tal, era assim, eu entrava um cliente, às vezes falava, meu sonho é sair da vida simples. Eu falei, olha, é meu sonho também, mas vamos tentar, uma hora a gente consegue, vamos ver se, né? Então, assim, porque era uma coisa realmente, sempre foi. Nem tanto que muitos assessores de imprensa, eles nem tentam, né? Porque eles não buscam criar, tentar realmente, né, entrar com uma profundidade, às vezes não tem também a fonte necessária, coisa assim, né? Mas acho que também mudou muito, né, o veículo, todo mundo foi para o digital, né, e a gente faz ainda uma revista mensal, então você não tem espaço para todo mundo, para colocar todo mundo. Então, mas eu falo, não desista da gente, né? Não desista, não. Eu falo, olha, traz o teu produtinho, você quer apresentar teu produto, tudo mais, a gente analisa, a gente olha, tal, às vezes entra numa fila, né, não é todo mundo que às vezes entra num perfil de pauta, mas assim, o que também aconteceu na pandemia? A gente fez nem uma transformação digital, a gente renasceu digital, porque a gente não era digital. Sim. A Vida Simples, ela tinha alguns conteúdos de edições antigas que estavam hospedadas dentro de um portal, mas não tinham... Mas era um flip só, né? Era só um flip, depois entrou como dentro do UOL, então algumas matérias ficavam lá e tal. Eu peguei e tive que reconstruir um site do zero, uma audiência que foi totalmente do zero. Eu falo assim, como empreendedora, mas na verdade é o time como um todo, né? Então, liderar isso. A gente teve que liderar tudo isso, então a gente nasceu digital, ou renasceu digital, eu diria. Então, assim, além da revista, que é esse produto físico que você pega nas mãos, a gente produz conteúdo todos os dias no nosso portal sobre esses temas, sempre temas relacionados ao bem-estar, à saúde, ao desenvolvimento, aos relacionamentos, à educação, à maternidade, à paternidade, né, todos esses temas. A gente fala o meu sonho, Cris, é que as pessoas acessassem a Vida Simples todos os dias, assim como elas acessam os grandes portais de notícias, como o UOL, a Globo, enfim, Estadão e tal, dizendo, deixa eu ver o que a Vida Simples está me trazendo hoje como um alívio, como, sabe, aquele oásis das coisas boas. A gente até pode, por exemplo, mas você trabalhar... Você está com programação de um portal também, então? Eu tenho um portal, a gente faz entrevistas, a gente faz matérias, a gente entrevista médicos, a gente entrevista terapeutas, a gente às vezes traz histórias de empresas, a gente gosta de histórias, né? Histórias que conectam, porque a gente acredita muito que o storytelling é muito importante. E por que a Vida Simples se manteve durante esses anos todos, sempre plena? Claro que diminuiu venda, mas isso não é só para a Vida Simples, diminuiu para todas. Mercado editorial, editorial, impresso, né, de uma forma geral, né, perdeu muita venda, porque as pessoas estão mais no celular e tudo bem. Mas a Vida Simples se manteve nesses anos todos, eu acho que muito por por essa essência que a gente falava lá no começo, né, esse jeito de se comunicar com as pessoas, esse jeito de contar histórias que ela parece que ela está contando de um amigo, né, alguém próximo. Então você se conecta muito com aquela história que parece que escreveu para você, porque na verdade somos todos iguais, essa é a verdade. Então conecta você, não porque você está precisando, porque eu também estou precisando, e sei lá, então, né, teu marido também está precisando. Sim. Então a Vida Simples se manteve muito por conta disso. Mas assim, eu tenho uma visão de gestão, né? Eu sou empresária. Eu ia te perguntar como que você fez isso também para, assim, você conseguiu, esses 2 anos foram difíceis, mas você conseguiu fazer o turnover disso? Como, o que você trouxe aí de alternativa branded content? O que foi? Marcas, parceiros? Os patrocinadores que você bateu na porta, eles estão contigo, alguns? Olha, uma venda muito longa, eu falo, né? A venda de branded content é assim, primeiro porque eu não tenho braços, não tenho um comercial, então é muito através dos relacionamentos. Então, assim, de repente, um cliente que eu fui visitar há 4 anos agora, tô fechando comigo, né? Clientes grandes. Então, a gente trabalhou, sim, com alguns projetos de branded content, não ativamente, assim, que eu digo, tô ali todo o tempo batendo, mas assim, não esquece de mim, temos um projeto aqui, vamos fazer uma capa sobre saúde, quem sabe você se interessa. Então, a gente foi fazendo dessa forma, ainda não totalmente profissionalizado, o resto da empresa está totalmente profissionalizada. Hoje a gente tem toda uma governança, todo um processo, todo um fluxo, toda a parte financeira super. A Luciana, administradora. Essa é meu lado administradora, capricorniana, né? Então tudo funciona e hoje a gente está retomando um fluxo de caixa mais positivo, né? Porque ainda
tem os resquícios lá da pandemia, empréstimo que você fez, né, recebíveis que você teve que antecipar para poder gerir o negócio. Então eu estava ali na minha função empresária mesmo, na minha função líder, né, para acalmar todo mundo com o que estava acontecendo, apagando os incêndios e o filho, e daí no meio do caminho uma separação, né, também. Então assim, tudo junto, né? Foi tudo junto, mas enfim, a gente está aqui, tá firme, forte, até, e eu atribuo muito isso a esse meu autoconhecimento, porque eu acredito que eu ter este equilíbrio e saber, né, o que vai acontecer comigo e como eu regulo as minhas emoções foi fundamental para eu passar por toda essa crise e passar não insana, né, porque você não passa totalmente, né, tive minhas crises de ansiedade, tomei meus remedinhos necessários e tudo mais, mas se cuidando dentro desse processo necessário, né, e necessário para ter uma vida equilibrada, porque a gente com filho, né, eu fui uma mãe mais tardia também, como você. Eu também, Então, assim, você não quer, assim, não era o meu desejo que outra pessoa cuidasse, que babá cuidasse e tudo mais. A gente quer participar, a gente quer realmente fazer a diferença, né? Então, eu sendo essa empresária, eu aprendi muito produtividade, eu aprendi muito a cuidar mais, né, das pessoas, da vida, enfim. Então, enfim, teve muitas coisas boas de todo esse processo. E estamos aqui, né, na Vida Simples, com a Vida Simples, com o portal. Agora, mês passado, a gente lançou o nosso primeiro programa de educação, aquele que eu criei lá atrás. Tá nascendo agora está nascendo, porque daí são prioridades, né. Primeiro eu tinha que colocar a revista no ar, depois eu tinha que manter na crise, para ela continuar viva. Então, agora eu estou conseguindo fazer o meu projeto de educação, ainda não daquele jeito que eu imaginei, mas já é um pontapé inicial. E a gente vai aí seguindo, né, seguindo o fluxo, entendendo as coisas que funcionam e as que não funcionam. Deixei algumas coisas no caminho, deixei sócios no meio do caminho, enfim, e agora eu estou tocando todo esse projeto. E como que está estruturada hoje a revista, né? Por editorias, o time, teu time é time próprio, é time terceirizado, assim, é time de freelas? Como é que a gente tem, assim, em termos de estrutura, tem uma coordenadora do conteúdo e uma coordenadora das operações. Somos mulheres, hoje, por coincidência, hoje somos só mulheres, talvez tenhamos aí alguns homens, já tivemos, mas hoje, por acaso, somos só mulheres. Então, estou eu ali gerenciando todo, a pessoa de conteúdo e a pessoa de operações. A pessoa de conteúdo, que é a Débora, foi editora da revista. Então, ela subiu, né, uma posição, e hoje ela cuida. Né? A Zanelato, ela cuida da editora da revista e de uma editora do portal. Tá. Então, ela cuida. E daí, abaixo disso, eu tenho freelas, que produzem os conteúdos. Freelas, estagiários e tal, que produzem esses conteúdos para a nossa revista e o nosso portal. As duas pessoas são funcionárias mesmo. E na parte de operações, eu tenho a pessoa que cuida de marketing, a pessoa que cuida da distribuição, da entrega para os assinantes, do financeiro e tudo mais, né? E daí tem isso é uma empresa que cuida para mim, uma parte toda de governança financeira, administrativa e tudo mais. Nós somos 10 pessoas, né, no time fixo, e daí, falar mais umas 50 entre freelas, entre colunistas, e outras pessoas que eventualmente, né, as assessorias de imprensa mandam muita coisa pra gente, saiu um produto novo, né? A gente não fala do produto. A gente é muito difícil a gente fazer uma matéria sobre um produto. A gente quer contar uma história, ou assim, porque, né, você que tem uma assessoria, uma tendência, alguma situação, ou, por exemplo, uma empresa que a gente gosta muito, né, que tem uma história bonita para contar, que foi lá fundada por não sei o quê, por um empreendedor, ou pelo pai do empreendedor, que tinha um sonho de deixar o mundo melhor, bababá e tal. Então, assim, você tem sempre um storytelling bonito para se contar e legítimo, né, porque não é só você criar uma história legal e ela não isso é uma outra coisa, né, que a gente viu várias coisas que, tipo, às vezes agências, né, criavam histórias e a gente depois viu aí na imprensa até que foi, né, desmascarado. Então não adianta, né, tem que ser legítimo, né, tem que ser real, legítimo, tem que ser genuíno, né. Exato. E saber contar a história, né, então você quer estar na Vida Simples, a gente tem uma parte de produtos aqui, né, que a gente divulga, a gente faz Eu adoro, eu fiz um vídeo uma vez que é assim, eu pego cada uma para mostrar para o assessor de imprensa, sabe, como você analisa uma revista para pensar se você se encaixa ou não, e é isso, né, então tem que olhar quem fala de produto, que tipo de matéria, se tem uma coluna, como que tá hoje os colunistas, como é que são? Os colunistas são fixos da revista? Na revista eu tenho colunistas fixos, no portal também,
A gente tem aí uma seleção das pessoas, então na revista é um pouco mais complexo você ser colunista, a não ser que saia né, saia ou porque ele quer sair, porque a pessoa quer dar um tempo, ou porque talvez já deu o tempo da pessoa e a gente quer renovar com um outro olhar, mas na revista é um pouco mais difícil você ser colunista. Já no portal, a gente também tem uma seleção, né? A gente tem algumas editorias, então a gente tem saúde, a gente tem emoções, a gente tem carreira, a gente tem finanças, porque a gente acredita não na finanças para você aprender a fazer investimento, salvar dinheiro, mas muito pela essa finança emocional, né? Como que você educa seu filho para ele ter mais consciência do dinheiro, como você identificar se você está gastando muito porque você está ansioso, um buraco, né? Você tá com um buraco emocional. Então o nosso olhar sempre é para isso. Então vou dar um exemplo assim, de um branded que a gente fez com uma marca interessante, assim, que gostou da nossa ideia. A gente fez um branded longo, até extenso, com o Bradesco Seguros. Não foi com eles, a gente apresentou uma ideia de fazer um projeto sobre longevidade. E o que você precisa hoje para ter longevidade, né? Porque a gente vai viver mais. Então, você tem um projeto em que você precisa de saúde, você precisa ter reserva financeira, você precisa ter relacionamentos, você precisa ter um sentido maior para a vida. Então, a gente fez todo um branded falando sobre isso, e o Bradesco foi o nosso patrocinador desse branded, porque isso é interessante para a marca, é uma forma dela aparecer, ela se conectar com uma marca que tem esse conceito, né? Exatamente, o sponsor, né, daquele projeto, mas na verdade o conteúdo não era dele, o conteúdo era para o nosso leitor, que está preocupado com aquilo, porque isso é importante. A gente, na vida simples, a gente não está ali para fazer propaganda do teu produto, assim, isso é a nossa essência, isso é a gente ser genuíno, a gente até eventualmente vai falar mais, quando às vezes o cliente, não, mas não está aparecendo muito, mas a gente quer contar uma história que faça sentido para o cliente, não só ser uma propaganda. Esse é o grande desafio, né, da linha editorial, de manter uma linha editorial, né? Exatamente. Mesmo com a comercial, né? Exato. E o que é interessante, né, disso tudo eu tenho, né, então um time de jornalistas, mas eu tenho esse olhar de negócios, eu também tenho que entender qual é a mensagem que o cliente quer passar. Né? E qual é o cliente que também conversa com aquilo. Só que existem muitas marcas, né, Cris, maravilhosas, e a gente não conhece muitas vezes. Então, a gente gosta também de receber as sugestões das assessorias, assim, às vezes uma primeira pauta ali que a gente dá a pauta, depois a gente marca uma conversa, né, como eu te contei de ontem que eu estive, quer dizer, a gente vai construindo uma relação, é tudo sobre relações. Tudo sobre relações. Na verdade, né? A tua reputação é baseada nas suas relações. Também. Então, para nós, na vida simples, importa muito a reputação que a gente está, então a gente tem que cuidar muito, né? A gente é um veículo que a gente não tem um partido político, a gente não tem uma religião, a gente é aberto a ouvir tudo que tem a se falar e mostrar para você as diversas opiniões. Então, a gente já fez, por exemplo, um especial sobre democracia, sobre política, para as pessoas entenderem o que é aquilo. Mas a gente sem viés, né? Sem nenhum viés. A gente acredita muito na espiritualidade, mas a gente tem um espaço para todas as religiões falar. Hoje a gente fala de universalista, né? Tipo, é isso, né? É isso. E sobre produtos, a gente acredita muito que a gente está aqui também para fazer uma curadoria, e a gente faz uma curadoria, assim, faz muito sentido o produto, o serviço, tem um storytelling, ele tem uma preocupação com a natureza ou com, enfim, a sociedade, sempre tem um impacto, né, um impacto positivo. Não é só lancei um novo produto e ele vai entrar aqui, então tem muito perfil. O perfil do leitor da revista... eu ia te perguntar isso mesmo, quem é o perfil, né? Olha, é interessante, o perfil do pessoal da revista, eu falo que é um pessoal que meio que envelheceu, eram jovens que envelheceram com a vida simples. Então, a média do meu público, né, de revista, ele é um pouco mais velho, né? Então, homens e mulheres, maioria mulher ainda, 70%, 40 a mais. Já o que tem alto poder de consumo também, né? Exato. Já o público do portal, né, que tem muito conteúdo gratuito, aí você tem os jovens. Aí você tem, assim, 18, 24, é a grande maioria do que busca dentro do meu portal. Então, a gente é intergeracional, eu falo. Porque, na verdade, a gente fala para o humano.
Então você vai ter desde o jovem, que ainda não entende muito sobre ele, até a pessoa um pouco mais velha, que já está mais profunda, que quer consumir a revista, quer ler um artigo mais profundo, que tem tempo para sentar na rede e pegar um livro, pegar uma revista e ler, né? Quer dizer, você tem essa intergeracionalidade muito interessante, o que é importante, porque na verdade esse público de 18, 24 anos que entra hoje no meu portal e que não paga ainda por uma assinatura, mais para frente ele vai virar o meu consumidor, né? Então a gente também tem que cuidar. E você continuou com esse time que era já assinante, que comprava, esse público foi acompanhando os diversos momentos? Sim, a gente tem muitos leitores tem como histórias, eu. Você até falou no teu LinkedIn que você é curiosa, né, por natureza. Você tenta entender cada um dessas pessoas? Então eu sou uma pessoa assim, hoje por acaso eu tô falando mais porque eu tô sendo entrevistada, né? Mas eu gosto muito de ouvir as histórias e eu me encanto com as histórias, porque na verdade todos nós temos uma história, né? A gente veio de uma história e a gente tem as coisas boas, a gente tem os nossos traumas e tudo depende de como a gente conta ou como a gente vê, né? Essas histórias. Então a gente tem uma proximidade muito grande com os nossos leitores, tanto que a gente tem a possibilidade, quem é assinante, por exemplo, pode escrever um artigo e ter o seu artigo publicado dentro do nosso portal. Se ele é assinante, a gente tem um blog da assinante. Ele tem histórias incríveis, assim, que as pessoas contam. E a gente tem um canal, a gente usa bastante tecnologia para se comunicar, né, com o time é tudo remoto. E a gente tem um canal dentro do Slack que a gente usa que se chama Mensagens Fofas, que é quando alguém manda através do LinkedIn. Eu acho que o mais sensacional era cartas do leitor. Eu era uma pessoa que pegava a revista, a primeira coisa que eu li era o editorial e as cartas do leitor, né? Isso é muito sensacional. A gente tem uma coleção e a gente tem até cartas que as pessoas escreviam à mão pra gente. Eu falo assim, aí vai meu recado para os assessores de imprensa que não pegam uma revista impressa. Aqui você tem expediente, cartas do leitor, editorial, coisas importantes para saber como funciona a revista, né? Não, a gente fala que a gente conhece muito o nosso leitor justamente por isso. A gente tem uma central de atendimento, assim, nós temos problemas, é lógico que a gente tem problemas. Às vezes as pessoas entram em contato com a nossa central de atendimento porque a revista dela não chegou. Logística, né? Logística, então a gente tem que atendê-la, tem que cuidar, mas a gente, nestas conversas, entende muito o que é o nosso leitor, sabe? E passa muito do que é o nosso jeito de ser para eles. E aprende muito com eles. Então, você até falou, como é que vocês fazem revista, né, as pautas? Primeiro ponto que eu acho que a gente... Você faz uma reunião mensal de pauta? Como é que está estruturado? A gente faz uma reunião mensal de pauta que é para revista, então dura 1h30 e a gente Vocês fazem sempre 2 meses antes, não? 2, 3 meses. Então eu tenho, por exemplo, revista já para setembro. Assim, por exemplo, capa, né? Não todas as matérias. A gente sabe quais são as capas principais e das capas a gente deriva todos os outros. Então isso a gente faz uma vez por mês, com todo o time editorial. E semanalmente a gente faz uma reunião do portal, porque o portal como muda mais o digital, então a gente fica muito mais próximo à tendência. Já a matéria de capa, como é que a gente define? Né? Um grande brainstorm, né? E a gente vê o que está acontecendo no mundo. Porque a gente não pode esquecer que a revista é feita por pessoas que também estão passando por aquilo, por pessoas que também, por exemplo, aqui a gente fez uma matéria, essa aqui, vou dizer para vocês, que a gente chamou de Deseje Mais, mas na verdade a revista, a capa é sobre ambição, mas nesse sentido de uma ambição mais saudável, não é aquela ambição só de eu quero ter dinheiro, eu quero ter coisas e tudo mais, mas que não tem problema nenhum você ser ambicioso, você querer prosperar, você querer ter coisas, você querer viajar, você querer comer bem, você querer ter conforto, então não tem problema. Até você tem que ter um direcionamento na vida também, né? Senão... Exato, as metas também te levam para isso aqui. Então, senão você não acorda todos os dias. Exato. Né? E a gente, assim, ali na Vida Simples, a gente tinha um pouco dessa coisa, não, mas a gente é pequenininho, a gente é nichado, a gente não sei o quê. Daí um dia surgiu justamente essa pauta, e por que a gente não pode ser mais que isso? Por que a Vida Simples não pode ser um grande veículo? Por que a Vida Simples não pode ser um grande portal? Por que a Vida Simples não pode ser o maior, o melhor? Por que a gente não ambiciona mais, né? E daí surgiu a ideia da gente fazer uma capa, né? Sobre essa ambição saudável, que ela nos leva, né? A prosperidade, né, Cris, ela não é uma coisa só relacionada ao dinheiro mesmo, também tem a ver com o dinheiro, mas não é só sobre isso. Quando você prospera, todo o resto prospera, né? Porque você gera mais empregos, porque você gera mais serviços, porque você está melhor, você traz mais qualidade de vida para
para as todo pessoas, mundo. né? Então, a prosperidade, você viver no mundo da abundância, né, não da escassez, né, você olhar mais. Claro que você precisa, eu como gestora, eu como empresária, eu tenho que olhar o meu fluxo de caixa, quanto eu ganhei, quanto eu gastei, não posso Isso é a parte prática, né? Essa é a parte prática, não, de forma nenhuma. Mas eu tenho que pensar assim também, como eu faço para ganhar mais e manter, porque também não adianta você ganhar mais e gastar mais, né? É aquele cálculo que você tem que fazer. Mas como é que eu faço para ganhar mais? Como é que eu posso gerar mais projetos? Como é que eu posso fazer com que o time participe mais e tenha um resultado? Então, é dessa forma que as matérias surgem ali com a gente. Então, a gente faz essa reunião mensal e a gente faz uma reunião semanal sobre o portal. Então, tem muita coisa ainda para vir aí, por conta da plataforma, tudo que você está... A gente tem um sonho bastante grande, Cris. A gente realmente sonha ser a plataforma relacionada à saúde e bem-estar do Brasil, né? Meu sonho, acho que a gente tem que sonhar grande, né? Lembra daquele livro da Cris também? Sim, da Cris. Sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, é claro que a gente tem que ambicionar o melhor. É o que eu falei para você aqui no começo, né? Meu sonho é que as pessoas entrem na Vida Simples assim como entram no UOL para saber das notícias e também, né, ter um refresco para a alma. E a gente ser o lugar que as pessoas procurem de referência em relação a sistemas, né? Então, todos os produtos, serviços, viagens, hotéis, que tenham esse conceito do bem-estar, que tenham esse conceito de uma história legal, que tenham o conceito dessa simplicidade que não é o luxo, né? Não estou falando de luxo, estou falando de um lugar confortável, gostoso e tudo mais, falando, por exemplo, né, de hospitalidade, e que a pessoa entra lá e fala, acho que a Vida Simples indica aqui de hotel, o que a Vida Simples indica de produto de limpeza. Esse é o grande sonho, que a gente seja essa grande referência. Curadoria realmente que tem essa mesma pegada da revista, que é o nome dela, né? Que é isso, né? É um conceito, né? É um conceito, é uma voz. A gente fala que a Vida Simples é uma voz. Eu tenho uma pessoa, que você falou de finanças agora, tem uma pessoa que eu atendi muito, que é o Jurandir Macedo, que é um professor lá de Santa Catarina, que é um grande amigo também e tal, e ele sempre falou muito sobre isso, né, sobre finanças comportamentais e tal, e ele vivia dizendo, nossa, eu sou louca pra sair no Vida Simples. Eu falava, vou mandar o podcast pra ele, vou dizer, escuta aí o podcast pra você, e você vê agora, você fala de finanças, uma época não tinha, e ele fala justamente disso, ele tem um conceito de falar que os supérfluos são importantes, que é isso que você falou, porque isso também te faz bem, né? Nossa. Então, você fala, eu na época eu trabalhei no mercado financeiro e tinha gente que falava assim, economizo no cafezinho. Imagina, o café, hoje eu gasto muito café gourmet e tal, porque eu gosto do café, aquilo me traz prazer, aquilo me anima e tal, eu viajo, eu trago, é café, ou é vinho e tal. A gente tem esses prazeres, né? Isso os prazeres fazem Tá bom, parte você vai economizar R$1.000 no ano. Tá bom, mas o quanto isso te trouxe outras coisas, Eu né? adoro café gourmet. Aliás, cafés gourmet, se quiserem estar na Vida Simples, olha, podem mandar. Inclusive, eu vou fazer uma pauta sobre café, porque eu adoro café também. E eu amo também nessa vibe do café coadinho e do café gourmet. E eu acho que o café, ele justamente aproxima, você não fala assim, vamos tomar um café? Sim, às vezes você toma chá, mas na verdade você fala. A gente tem umas amigas minhas que a gente se reúne e tal, que é o mesmo momento de vida e tal, né? E a gente combinou, acho que a gente leu algum livro, a gente falou que tipo, se você tem 8 minutos, porque a gente sempre assim, você tá bem? Tô bem e tal, mas não fala, né? Ou às vezes liga, mas é mais difícil, né? Aí a gente, pelas redes sociais mesmo, falamos, comentou alguma coisa, um post uma da outra, ela falou assim, ela falou, amiga, você tem 8 minutos? Eu falei, pra agora, você quer ir no café hoje ou amanhã? Daí a gente para tudo, virou código, sabe? Você tem 8 minutos pra conversar? É isso, então precisa ter um momento, então eu acho que é isso, precisa um momento pra desconectar, né? Eu acho que por mais que vocês estejam agora nas redes sociais, mas é isso também, é um momento de... E é um desafio pra vocês também trabalhar com isso, eu acho, né? Porque essa coisa já não tinha profundidade antes. Hoje em dia, então, é mais difícil ainda captar a pessoa para ler até o final. Eu vejo dar aula, eu tenho até medo de voltar a dar aula por causa disso, porque imagina dar aula hoje, né? Eu já dei aula, agora voltar a dar aula com as pessoas conectadas com o celular e outra televisão, multitelas. É um desafio. É um grande desafio e depende de cada um, né? Do que ele quer. Eu, por exemplo, no final de semana, eu procuro ficar bastante longe. Eu gravo um vídeo que vai para Vida Simples, mas eu procuro ficar com meu filho. Você faz às vezes de manhã, você faz alguns vídeos, eu assisto às vezes, né? Faço de manhã, no domingo de manhã, porque eu escrevo
Aprendi a escrever, Cris. Assim, aprendi não. Todos Sim, nós aprendemos, todos nós temos Sim. a capacidade, mas eu acho que eu aprendi a escrever dessa forma porque eu escrevi um primeiro artigo para a Vida Simples quando eu comprei a revista, né, me apresentando e contando o que seria. E daí depois foi legal, daí fui fazendo outro, e a gente vai aprimorando. A história das 10 mil horas, né, você vai fazendo uma coisa sempre, de forma repetitiva, uma hora você vai melhorando. Então eu escrevo 5 artigos por mês, né, bastante coisa. 4 para o portal e mais um para a revista, e daí estou gravando alguns vídeos, mas assim, eu não faço muitos porque eu também quero estar com meu filho, eu não quero estar conectada o tempo todo, porque para mim vida simples, né, o que é, às vezes as pessoas me perguntam, o que é afinal das contas é uma vida simples? Primeiro que eu falo é que vida simples não é vida simplória. Não significa você não ter coisas, pelo contrário, na verdade a vida simples é você sair do modo complexo, é você sair do modo automático e você viver de verdade a tua essência, aquilo que mais importa para você, né? Eu falo que é viver com a vida essencial para você. Todo o resto pode ser firulas que você vive, mas o essencial tá ali. Então, sei lá, eu tenho uma casa que eu gosto, que é legal, que é confortável, eu tenho um relacionamento ou não, eu prefiro ficar sozinho, eu tenho meu filho, ou eu não tenho meu filho, eu tenho um emprego que eu gosto, eu sou empreendedora, e esse é o suficiente para esse, eu não quero ser mais nada, esse é o suficiente. Isso é a minha vida simples, que é diferente da tua, que é diferente da outra. Todo o resto é supérfluo, porque será que você precisa mesmo de tudo isso que você está tendo? Será que isso te gera paz ou te gera estresse? Porque também quando você tem muitas coisas, você tem que ter muitas preocupações, né? Então, eu, ao longo da minha vida, fui diminuindo essas preocupações, fui eliminando os excessos, né? Hoje eu estou vivendo com o essencial, claro que eu tenho desejos, ambiciono algumas coisas a mais, mas eu quero viver bem, eu quero viver em paz no meu coração. E é esse o caminho que eu estou seguindo. Então, eu acho que essa, assim, para mim, é a vida simples que eu estou escolhendo. Né? Uma vida com mais paz, com mais equilíbrio, com mais bons relacionamentos, estar próximo do meu filho no tempo que eu puder, né? Porque a gente sabe que, especialmente crianças, né? O tempo passa muito rápido, daqui a pouco eles vão querer saber dos amiguinhos. Então, aproveitar o máximo de tempo que eu posso estar com meu filho e construir boas relações e deixar o mundo um pouquinho melhor que eu encontrei quando aqui. Eu acho que, para mim, a vida simples, ela traz isso. Olhar, na verdade, com maior atenção e valor para as pequenas coisas. Sabe aquela coisa, para mim, sabe o que me remete, assim? Eu descobri há pouco tempo também que eu também tenho um sonho de ter uma casa, porque eu sempre achei que eu sempre quis morar em apartamento. Vim para São Paulo, né? A gaúcha veio do meio do mato lá, né? E eu falei, não vou querer casa e tal, né? E hoje eu falo, nossa, como eu queria um pomar, como eu queria ter minhas plantinhas e tal, né? Aquela coisa. Então, acho que vida simples é isso. Às vezes é muito, por isso que a gente quer ser mãe tão presente, porque é muito resgatar aquelas memórias de infância, que era de subir em cima do pé de goiaba e comer a amora do pé. Meu marido sempre fala, ele é super paulistano, né? A gente vai para alguma fazenda, hotel fazenda e tal, eu pego uma goiaba, ele falou, você não vai lavar? Eu falei, que lavou da chuva? Que eu vou comer, entendeu? Então, assim, e eu acho que a vida simples é isso. É você olhar, às vezes, para as pequenas coisas. É pegar uma fruta direto do pé, olhar uma borboleta na planta, sabe? Parece que é muito conceitual. Não é, gente. É simplesmente olhar para a beleza, para a natureza. Não sei, eu acho que para mim traz isso. Eu acho que você pode ter dinheiro, não tem problema nenhum. Não, absolutamente. Tá ótimo, mas que você possa apreciar a beleza das pequenas coisas. Cris, você falou porque a gente ambas, né, somos do sul e somos do mato, né, a gente fala da roça, e a gente viveu muito isso, né? E o que é a essência, né? Eu acho que você olhar para essa criança que você foi e tentar lembrar dessas pequenas coisas que te davam esses prazeres. Eu também me lembro de subir no muro da casa da minha avó para catar a cereja não, a ameixa. A ameixa, a néspera, né? Aquela amarela, né? Aquele cheiro do café coado, da avó, o pão saindo do forno. Isso é a essência. Isso era o que, para mim, era o que existia de melhor. Depois o mundo vai enchendo a gente de camadas e a gente acha que aquelas coisas são melhores. Então, quando a gente vai para um lugar como esse e pode pegar uma goiaba do pé e comer ali direto, é uma felicidade de um jeito, assim, absurdo. E é genuíno, né? Então, eu, por exemplo, eu quero ter essas pequenas felicidades. Eu quero ter relações que são genuínas, que não são por interesse, né, que são verdadeiras, que têm afeto, que tem
acolhimento, né? que tem conexão. Eu quero ter bons relacionamentos e eu quero deixar esse mundo um pouco melhor. E se eu puder fazer através da minha pessoa e através do meu trabalho, pronto, aí tá a minha missão. Então, assim, você vê que você conecta os pontos, né? Sim, o connect the sim. dots. Lá no final você entende, nossa, Luciana, mas por que foi você que foi fazer a vida simples? Eu espero que seja por isso, né? A vida simples é muito maior que eu. Eu vou morrer, eu quero que a vida simples continue a sua missão. Eu só fui uma pessoa que foi lá, né? Não, você salvou ela do abismo. Eu salvei ela do abismo, mas ela precisa continuar a sua vida, que ela continue muitos anos. E que ela, né, trabalhe com os nossos filhos, com os nossos netos. Eu acho que esse é o grande propósito da vida. Luciana, olha, parabéns mesmo. Muito bom conhecer mais da tua história, mais da história da vida simples. E eu espero que esse projeto aí siga realmente só crescendo. É o projeto de A gente tem que ser otimista, né? Tem que ser otimista. Mas o empreendedor tem que ser otimista, né? Com Senão certeza. você não faz as coisas. Eu falo jornalismo, na época que eu fiz jornalismo, eu via professor dizer que o jornalismo ia morrer, que não ia ter mais livro e tal. Olha isso, gente, o que é o mundo editorial hoje de livros com Kindle? Não existe isso, não existe fim para o ser humano que tem aí uma gama enorme de capacidade para aprender, para absorver conhecimento. Para ser, né, Cris? Eu acho que a gente vive uma crise do ser humano, né, hoje, com tantas... como é que eu vou dizer assim? As pessoas brigam, né? Brigam na internet, tem os haters, não sei o quê. Sim. E tal. A gente vive escândalos e tudo mais. Sabe, você ser do bem, você querer o bem dos outros, você não falar mal das pessoas, você ser genuíno. Isso é tão bom. Que bom que a gente pode viver. Eu vivo nesse mundo e sou muito feliz, e é esse, assim, pode ser naif, né, ingênuo, mas é o mundo que eu acredito, é o mundo onde eu vivo, onde eu pago minhas contas, enfim, como negócio. Então, é isso. Que bom estar ao teu lado. E eu tenho um quadro aqui para encerrar, já que você falou que você gosta de café que nem eu, tem um quadro que eu falo que é um café com boas notícias, porque eu tenho essa coisa, eu falo, para comemorar, né, as pequenas vitórias, tem desafio, mas vamos comemorar, né, às vezes eu falo de uma emplacada, de uma notícia boa, de uma coisa que se resolveu. E para você, assim, o que seria um café com boas notícias, assim, que você gostaria de dar na revista, ou que você gostaria de ler, né, uma notícia que fosse legal para você? Assim, Te peguei, eu gosto de não contar antes para você vir no automático. Olha, eu vou falar uma coisa que veio na minha cabeça aqui agora, mas eu gostaria, assim, que os homens tivessem mais consciência de si, né? Eu acho que talvez como uma mãe de menino, né, e ter no passado, né, por toda a história dos meus ancestrais, mãe, e eu não gosto muito dessas palavras, mas enfim, é o que a gente viveu, que é o patriarcado, né? Você aprender a viver diferente, reconstruir uma nova história e um novo ser humano. Então passa muito por nós, mulheres, que vivenciamos isso e queremos que seja diferente, mas você não pode bater de frente, né? Então a gente educar os nossos meninos, você como mãe de menino, para que ele olhe para uma mulher e haja diferente, haja como igual e não como um ser superior. Então, para mim, talvez uma boa notícia seja a gente ouvir falar menos de feminicídio, menos de violência, falar mais de igualdade, sabe? De a gente estar vivendo num mundo onde as mulheres, né, sofram menos violências, mas que elas também aprendam a se posicionar. Porque é um grande aprendizado você perceber que você, né, às vezes cresceu nesse sistema e que você pode mudar para ser genuinamente feliz, né, e educar os meninos que vêm já com esse DNA. Isso eu espero, eu acho que é tão diferente já, né, eu vejo que já é muito diferente, assim. A gente tem mães, né, eles estão vendo mulheres aí que trabalham, que inspiram, então já vai ser diferente, eu acho que isso, mas eles já têm um DNA um pouco diferente e tem que ser muito forte isso, mas a gente tem que reforçar isso todos os dias, né. Mas então vamos ter uma notícia em que os homens estão mais humanos, acho que é essa. Estão caminhando ao nosso lado, né? Exatamente, exatamente, sem perder a sua essência também. Sim, com certeza, né? Cada um tem as suas vantagens, né? Porque juntos a gente vai ser mais forte.
Não tem como, né? Mais mulheres na liderança, né? Menos violência, mais equidade entre todos. Acho que essa seria a boa notícia que eu gostaria de ver. Que ótimo, que ótimo. Luciana, muito obrigada por ter vindo a São Paulo, participar aqui do Pode Ser Pauta. O papo foi ótimo, acho que aqui todo mundo pode acompanhar. Foi um papo muito profundo, eu sabia que ia ser, mas foi muito bom. Foi uma vibe muito incrível para a gente falar um pouco sobre a essência das coisas. Isso a gente nem falou de propósito, porque uma hora a gente pode falar de propósito. Um outro episódio. Vou te esperar aqui numa próxima temporada. Super, eu veio com o maior prazer. Muito obrigada por estar aqui. Obrigada pelo convite, por me aceitar com tanto carinho aqui no seu espaço. E obrigada para você, nosso ouvinte, né, que está aqui do nosso lado. Se quiser, vá lá na internet, siga Conhecer mais, Vida com Simples. certeza. Você tem muito conteúdo gratuito para poder conhecer e se inspirar. Isso mesmo. E depois conta pra gente o que você achou desse episódio, que tá muito especial. Encaminha aí para um amigo, para uma amiga, para poder ouvir mais, entender. E eu espero você no próximo episódio.